Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui na trilha do microserviço, mostrando um pouco do conhecimento que eu estou adquirindo. É um prazer. Obrigado à coordenação pela seleção da palestra, né? Fico muito feliz aqui em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu venho adquirindo nesse tempo com DDD, é uma coisa que eu gosto muito, né? E inteligência artificial. Então, a palestra, pessoal, ela é bastante voltada no que eu venho estudando recentemente e nos resultados que eu venho tendo, né, na empresa onde eu trabalho, né? Então, é bastante da minha experiência aqui, né? Então, redefinindo as fronteiras da sua arquitetura usando o DDD IA. Importante ressaltar aqui, né, pessoal, a IA não vai fazer o seu trampo. Não vai, desculpa, o seu trabalho. Não vai fazer o seu trabalho, né? Então, ela vai te ajudar. Todo momento que eu usei IA foi sempre para me auxiliar, né, nunca para fazer o meu trabalho. Beleza? Então, um pouco sobre mim, né? Eu sou Cláudio Oliveira, eu sou arquiteto de soluções na XP. Recentemente eu entrei na XP. Também sou professor de MBA da FIAP, eu dou aula de Cloud Engineering, especificamente sobre APIs, né? A primeira disclaimer, cara, parece surreal, mas essa apresentação não foi feita usando IA, né? Então, só para deixar claro. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui um pouco do que eu aprendi, de como eu fiz, né, o meu caminho aqui para chegar nessa parada. Detalhe importante, exceto as figuras, né? As figuras eu quis fazer uma brincadeira, né? Então, qual que a primeira coisa, né, quando a gente pensa em arquitetura de solução, arquitetura de software e todas essas arquiteturas, né, a gente pensa qual é o papel de um arquiteto de soluções numa companhia digital, né? Então, e eu gosto bastante de um livro que chama The Software Architecture Elevator, que ele fala justamente, cara, que você tem que acompanhar a estratégia da empresa. Produtos digitais, né, a gente está falando de arquitetura, né? Você tem que acompanhar a estratégia da empresa. A estratégia da empresa é dirigida lá pelos diretores e você vai ter que trabalhar como entregar produtos digitais. Só que antes de entregar esses produtos digitais, e aí que começa a brincadeira, você tem que entendê-los, né? Entender o que a sua empresa faz, né? E aí chega o primeiro desafio, que parece simples, especialmente para quando as empresas estão numa transformação digital, né, está saindo daquela área legada e começando a criar APIs e tudo mais. Chega o primeiro desafio, cara, porque normalmente essas empresas que estão transformando digitalmente, ela compra software, né, ela compra soluções, vai acoplando, e daí você tem o primeiro desafio, que é entender o problema, né? E aqui, só para falar bem claro aqui, né, todo momento a gente vai falar de Domain Driven Design, beleza? Então, para a gente, o problema é domínio e subdomínio. Simples assim, né? O domínio é o que você trabalha, o subdomínio são os pedacinhos ali, né? Esse é o primeiro desafio. Vale a pena ressaltar, né, que você não vai enxergar ele no primeiro momento, e você precisa de um monte de gente para chegar nisso, né? E nessas conversas, para você entender o problema, você vai encontrar alguns desafios no meio, né? Problemas aqui, mas desafios, né? Primeiro, você vai ter que conversar com as pessoas, com os domain experts, e você vai ter vários mil vezes aqui vieses. Pessoas que gostam da solução, pessoas que não gostam da solução, pessoas que acham que resolve o problema, pessoas que acham que complica o problema. E, cara, e essa opinião vai complicando o seu entendimento, né? A outra parada, você vai ver super especialização das soluções, né? Ou seja, você tem uma solução super grande lá, sei lá, e você usa 10% dela. Ou ela é super especializada. Isso acontece também bastante, né? Quem está trabalhando em transformação digital. E para mim o mais complicado é estrutura organizacional não adequada. E aqui toca Team Topologies, né? Então, cara, tem a Value Stream, e daí você fala, qual que é o time que toma conta dessa Value Stream? Aquele outro time, ele é ligado à Value Stream? Não, opa, então não tem problema, então não vai rolar, né? Então esses são os problemas aí. Para a gente entender o problema especificamente, a gente tem algumas técnicas conhecidas e já, né, já são de batalhas, assim, vamos dizer, já sofreram batalhas, né? Event Storming, né, que é aquele workshop que você chama os domain experts, os devs, e colam lá numa sala, vai colocar um painelzão, colocar os eventos, né, mapear os problemas, tudo mais. Isso é bem difuso, né? Domain Message Flow é também um modelo que você também mapeia negócio, não sei se vocês conhecem. Quem aqui conhece Domain Message Flow? Tem uma pessoa, cara, vale a pena dar uma olhada, ele é simples, cara, ele faz você fazer uns diagramas que você consegue conversar com a galera de negócio, firmeza. Vale a pena dar uma olhada nesse cara. No final, pessoal, mapear o negócio é muito importante. E a gente está falando de redefinir fronteira.
Daí você fala, mapeei, tá tranquilo, agora é nóis. Partiu produção. Não, não é verdade. Você vai ter que colocar limites. Porque você não pode fazer um domínio tomar conta da empresa inteira, senão a carga cognitiva vai explodir, né? Você lembra, tem uma... Quem aqui já leu Team Topologies? Um excelente livro para você, para a transformação digital. Ele fala que a carga cognitiva, né? Ou seja, que a capacidade de você executar uma tarefa e estar na sua cabeça, e você conseguir executar com performance, ela é proporcional à entrega. Então, se tiver muita carga cognitiva, baixa frequência de entrega. Pouca carga cognitiva, você tem uma frequência de entrega legal. Quem já sabe disso, é só casos de uso de verdade. Seu monolito, quanto que você demora para entregar? Seu sistema legado, normalmente você demora bastante, porque a carga cognitiva é alta, né? E aí, começa aquela jornada de definir os limites, né? Vamos lá, vamos entender o problema, né? A imagem usou IA, né? Essa é a parada. E qual que é a maneira mais que eu julgo bem interessante para você resolver esse problema? Domain Driven Design, né? Que na verdade é um conjunto ali de padrões, né? Técnicas, né? Metodologias, né? Que nos ajuda a decifrar e quebrar os problemas em pedaços que cabem na cabeça das pessoas. Se cabe na sua cabeça, você resolve. Está falando de entrega com frequência. Então isso é importante, né? E daí, quando começou a minha jornada com IA, tem esse post, né, do Eric Evans, que fala assim: quando o seu subdomínio é tão complicado que você não consegue modelar ele, talvez valha a pena você usar IA, LLM. Daí você fala, putz, eu falei, da hora, faz sentido, porque às vezes é muito difícil de modelar o problema. Então eu vou resolver o problema com LLM, vou tunar ela para resolver o problema. Daí isso me trigou um outro pensamento na cabeça, eu falei, cara, e se eu ajudar a pegar a IA para ajudar eu a entender o problema? Isso pode me ajudar. Não resolver o problema, mas ajudar eu a quebrar o problema, né? E foi aí que eu juntei as duas peças, né? DDD e IA. Né? Então, só para mostrar um pouco aqui para vocês como que vai ser o fluxo da apresentação, né? A gente vai começar aqui de um problema de domínio de pagamentos digitais. A gente vai falar do domínio estratégico. Depois a gente vai falar para o domínio tático. E depois a gente vai falar topologia de times. Beleza? Lembra? Sempre usando como um pair architect, não o arquiteto. Beleza? Não acho que isso aqui vai resolver seu problema. Mas, para começar a ter efetividade na utilização de LLMs, de inteligência artificial, inevitavelmente você vai ter que entender algumas paradinhas no meio, né? E a primeira é engenharia de prompt. Alguém aqui já ouviu falar de engenharia de prompt? Cara, assim, super simplificando, é fazer a pergunta certa, né? Técnicas para fazer a pergunta certa, super simplificando, né? E aqui a gente vai usar duas técnicas dessas, né? Duas engenharias de prompts. A primeira, few shot, one shot, né? Como você pode ver, é bem simples, bem autodescritivo, né? Eu vou dar exemplos para ela, né? Para ela entender e me dar a resposta. Então, por exemplo, se eu falar aqui 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. 3 mais 3, ele vai conseguir usar a lógica ali para interpretar a parada. Bem simplificamente falando, né? E a outra é Chain of Thoughts, né? Que eu quero falar para ele, para falar assim, cara, ó, repensa aí, cara, repensa. Cria uma cadeia de pensamentos e vê o que você está falando faz sentido, né? Então, essa é bem legal também. E eu acho que é uma técnica muito importante, né? Só para deixar aqui, né? Tem 2 links aqui que explica cada um deles. Vamos lá quebrar o nosso problema. Agora a gente vai começar um pouquinho aqui, a gente vai mostrar um pouquinho de demo, né? Aqui, pessoal, talvez esteja um pouco ruim, mas eu vou tentar explicar, depois eu vou estar tudo no GitHub, beleza? Então, aqui tem a descrição de um possível domínio de e-commerce. Isso daqui é meu one shot. Eu vou dar um exemplo para LM baseado em e-commerce, porque eu quero resolver o problema de gateway de pagamentos. Mas eu quero dar a ideia para ele como ele vai transformar esses subdomínios. Então, se você for ver, eu coloquei a definição e o exemplo, né? O exemplo de e-commerce. Mas aqui, pessoal, uma parte importante do meu estudo, né? Aqui acho que é bem importante ressaltar, está em inglês aqui, né? Basicamente eu estou falando que o e-commerce vai ser transação, inventário, processamento de ordem e tal. Por que eu coloquei em inglês aqui? Eu tive melhores resultados. Não significa que se você colocar em português você não vai ter bons resultados, talvez você tenha, mas a minha acurácia melhorou colocando em inglês. Beleza?
Talvez se você usar uma Aritaca AI aí, brasileira, talvez você consiga ter uma boa utilização. E aqui é o nosso problema, né? Aqui eu estou falando que um Payment Gateway, ele processa a transação, encripta o pagamento, tem compliance, tem que suportar um número alto de volumetria, mas o mais importante, e aqui quem trabalha com DDD sabe uma parte importante, o que é importante do meu negócio. Como uma empresa de pagamento, minha maior missão é prever fraude. Isso é muito importante, isso é muito, muito importante, porque eu estou falando que minha missão é prever fraude. Então, esse, teoricamente, segundo o DDD, né, tem os 3 tipos de subdomínio, né, subdomínio core, o supporting e o genérico. Teoricamente, se eu estou fazendo um bom trabalho, a LLM vai falar sobre prevenção de fraude, isso é core, que causa diferenciação para o meu negócio, né? Então, aqui tem um prompt, né? Eu estou usando aqui, pessoal, usando LangChain, né? Então, aqui está um exemplo, né? E depois vou compartilhar com vocês o Jupyter Notebook desses caras, né? Então, aqui tem o primeiro exemplo de domínios, que eu quero entender os subdomínios. Então, eu falei para ele, cara, primeiro, domínio é isso aqui. É uma variável que vai ser replaced ali, né? E eu estou falando, um exemplo de domínio é isso aqui. Beleza? Do e-commerce lá do e-commerce. Então, você tem que fazer o seguinte, decompor esse domínio em subdomínios, descrever os subdomínios em poucas sentenças e classificar eles usando o formato seguinte, esses formatos. Ali eu usei algumas tagzinhas, cara, isso é importante para a LM, porque ela entende que é importante ela fazer, sabe? Eu dou mais a ideia de prioridade para aquilo, né? E coloquei o meu subdomínio, que é o meu domínio, que é o pagamento, né? Então, se a gente vir aqui, e agora é a hora que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Aqui tá as variáveis, blá, 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 blá. Então, estou usando o OpenAI, né? Então, estou usando, aqui vocês podem ver o OpenAI, né? E eu fiz aquele prompt lá que está mostrando, né? Fiz aqui, blá, 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 e vou fazer a resposta aqui embaixo. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ele já classificou o subdomínio. Então, ele deu para mim uma ideia de subdomínio de fraude detection e prevenção, que é um domínio que era importante para o e-commerce. Ele já classificou como core. Porque lembra no meu prompt, eu falei que era importante para o meu negócio, o que causava diferenciação no meu negócio. Ele classificou como core. Daí ele falou, receber transação também é core. E se você for perceber, alguns, como Merchant Integration e Management, como não me traz diferenciação, isso ele já colocou como supporting. Porque isso não traz. Eu falei na minha empresa lá que isso não traz diferenciação. Então ele já conseguiu entender e já me ajudou com alguns subdomínios. Você vai falar, Cláudio, não, agora estou tranquilo, porque é só pegar isso aqui e já era. Né? Partiu produção, vamos colocar... Não, cara, você vai ter que entender se isso faz sentido para você. Né? Mas lembra que se você tiver que mapear isso de uma maneira individual, sem algum pair architect, isso talvez consuma tempo. Né? Então, aqui, a gente tem os subdomínios aqui, né? Ele fala, né, para você fazer essa parada, ele listou aqui 10 subdomínios, né? Eu poderia colocar mais técnicas de pronto para diminuir ou não, né? Beleza. Aí, cara, na parte do DDD estratégico, qual que é a outra parte que você faz? Você vai pegar os subdomínios, espaço do problema, e vai transformar no espaço da solução, que são os bounded contexts, né? Então, nesse prompt aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço de um subdomínio sobre prevenção de fraude e vai falar para ele, lista aí para mim os possíveis bounded contexts. Lembra, né? O subdomínio é espaço do problema, bounded context é o que a gente cria para tentar modelar o subdomínio para caber na nossa cabeça, assim, vamos dizer, né? É o jeito da solução que a gente pensa, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Eu peguei aqui Fraud Detection, né, como subdomínio. Fiz aqui o prompt, né? Falei para ele, cara, analisa o subdomínio, quebra isso em bounded context e faz essas paradinhas aqui. Chamei LLM e daí ele deu aqui 6 bounded contexts, possíveis bounded contexts para eu trabalhar, né? Então, veja, ele já quebrou o problema já de fraude e prevenção, já me ajudou a fazer isso, né? Um pouco legal, né? Incident response, por exemplo, é uma parte importante, né? Quando eu identifiquei fraude, como que eu
identificam esse incidente, né? É bem importante fazer isso. E daí, cara, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai cair um pouquinho, né? A ideia aqui é mostrar desde quando você vai até o contexto estratégico até o tático lá embaixo, beleza? O que a gente vai fazer com o Bounded Context? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, vamos escolher um Bounded Context e vamos falar para ele, decompõe para mim isso em serviços. Eu quero que você me ajude ali a pensar em serviços, né? E vamos criar algumas documentações iniciais para esse serviço. É isso que a gente vai fazer, né? Então, se você olhar, eu peguei especificamente o Bounded Context, né? Ele listou alguns ali para a gente, eu coloquei o de Fraud Detection, risco, gerenciamento de risco, né? Então, ele fala que você vai ter que, talvez, ter uma parte de machine learning, de comportamento, identificar riscos e tudo mais, né? Esse é o Bounded Context. Toma uma parte importante, pessoal, que essa é uma característica da sua empresa. Quem aqui conhece Context Mapping, DDD? Poucas pessoas. Context Mapping, pessoal, é a ideia do negócio de como uma área influencia a outra, né? A minha área mais influencia a outra, então a minha área é mais upstream de uma downstream, né? Isso você vai ter que decidir. Essa parada é muito da sua empresa, é muito do seu processo. Eu não consegui boas respostas aqui, ou boas parcerias aqui, né, com esses caras. Então, você vai ter que olhar o seu negócio e entender a parada lá. Não tem como fazer, essa não dá muito para te ajudar. Então, beleza, a gente vai fazer lá. E daí, pessoal, eu fui lá e fiz o prompt. Deixa eu pegar aqui o tático, né? O tático, eu peguei e fiz o seguinte. Para ele quebrar o problema do Bounded Context em serviços, eu falei, cara, peguei uns exemplos que vale a pena você usar da sua empresa aqui, né? Guia para microserviços, por exemplo, né? Ele tem que ser SRP, ele tem que ser gerenciável, ele tem que usar DDD. Claro que você pode colocar as práticas da sua empresa aí, né? Como que vocês quebram serviços, né? Lembra que isso é bastante relacionado à topologia de times, né? Não, lembra dessa conexão. E daí, com esses caras, eu falei para ele fazer o seguinte, vai lá, olha esses bounded contexts, né? Então, vamos lá, estou falando para ele, segue aí os passos. Olha esse bounded context, analisa os subdomínios e os domínios, né? Eu preciso dar contexto para ele, e define os microservices para esse bounded context, né? Dê uma lista de microservices e não escreve código nenhum, porque às vezes ele quer inventar graça, ele quer fazer graça e dar um exemplinho de Python lá para você, um exemplinho, não precisa dessa parada. E pergunto para ele, o que ele me deu de resposta, cara? Ele deu alguns possíveis serviços. Possíveis, beleza? Sempre lembra disso, possíveis. E a gente vai escolher um deles. Então, a gente pegou o problema, quebrou ele em subdomínios, quebrou em bounded context, e agora a gente vai trabalhar no serviço. O que a gente vai escolher é esse cara aqui, de gerenciamento e monitoramento de transações, né? Basicamente, a ideia dele é gerenciar e monitorar as transações que estão acontecendo no meu gateway de pagamento, né? Então, agora a gente vai começar a falar para ele gerar algumas documentações, né? Então, e aqui eu vou falar para ele o seguinte, estou aqui o seu bounded context, né, o nosso serviço ali, eu quero que você faça o seguinte, identifique nesse bounded context as entidades DDD, value objects e atributos de cada uma. Então, tem um problema, falei para ele, cara, começa a quebrar esse problema para mim em tático, com agregados, value objects e tudo mais. Dá uma lista de possíveis serviços aí, requeridos para essa aplicação, e a gente não precisa de código e chain of thought. Faça isso passo a passo e reflita sobre isso em cada passo. Daí, se a gente for ver aqui a execução desse cara, né? Eu peguei aqui esse cara, falei para ele exatamente aquele prompt, e ele começou... Opa, deixa eu ver se é esse daqui... ele começou a quebrar, né? Deixa eu arrumar aqui. Ele começou a fazer... não, aqui é o domínio... Aqui é o serviço, né? Então, ele começou a fazer aqui as entidades do meu domínio, né? Ele começou a mostrar aqui, fazer alguns até diagramas aqui, na verdade. Deixa eu ver que era para estar aqui. Por algum motivo sumiu o resultado do prompt aqui do serviço, mas ele vai criar uma ideia de...
Deixa eu executar isso. Por algum motivo. Ele listou aqui, ó. Ele criou políticas, regras de negócio, domain events, né? Ele criou todas as paradas aqui, relacionamentos, né? Criou todos os passos aqui, os agregados, né? Ele criou aqui para mim, ele listou os possíveis desse cara, né? Aí, beleza, então agora eu já tenho mais ou menos os agregados, eu tenho uma ideia dos meus agregados, eu vou falar para ele. Quando a gente fala de arquitetura, né, pessoal, quem aqui trabalha com arquitetura? Cara, um dos maiores trabalhos nosso é explicar para os outros, né? Não adianta eu pensar na minha cabeça, tá tudo certinho na minha cabeça, na hora de eu mostrar para o cara fala, não entendi nada, né? Porque isso acontece, com uma certa frequência, inclusive, né? Então, um dos entregáveis da arquitetura é fazer documentações. E daí, é isso daqui que esse cara aqui vai fazer. Eu estou falando para ele, cara, já que a gente tem os agregados, cria aí para mim um diagrama de entidade de relacionamento desses caras, possíveis caras que eu vou trabalhar, e dá para mim ele em Mermaid, né? Por quê? Porque eu não quero que ele gere uma imagem. Eu, particularmente, aqui é uma coisa pessoal, gosto de diagrama como código, né? Que eu posso mexer ali como eu quiser e faço pull request, né? Então isso é mais legal, eu prefiro do que... Não sou contra as ferramentas que você faz ali como o Draw.io, mas diagrama como código para mim faz mais sentido, porque eu tenho todas as políticas de pull request, então fica mais de boa. Então ele vai dar para mim o diagrama, né? E se a gente executar o prompt, depois eu vou executar, ele deu esse resultado aqui para mim, né? Isso é muito relevante. Quem aqui começou com uma arquitetura de software com um diagrama desse momento no dia zero do projeto, fazendo poucos minutos? É difícil isso acontecer, cara. A gente não prioriza isso. Ter alguém para ajudar a gente, né, ter um parceiro para fazer isso, ajuda muito você na sua entrega, né? Particularmente na parte de diagrama, me ajudou muito, e vem me ajudando muito no meu dia a dia, porque eu coloco algumas regras de negócio, eu tenho um prompt lá que gera diagramas, e 5 minutos antes da reunião eu tenho os diagramas lá, não preciso ficar fazendo diagrama um monte de coisa. Então isso me ajudou muito, a produtividade aumenta muito, né? Daí, o outro passo que a gente vai fazer é fazer o seguinte, cara, cria um diagrama de classe, né? Já que tem o diagrama de relacionamento, cria de classe. E ele gerou para mim o diagrama de classe, né? Já com o formato Mermaid, posso subir no meu repositório. Isso fica de boa. Posso melhorar? Pode. Tem como dar um passo para frente? Tem. Aqui eu fiz um prompt, né, para fazer o seguinte. Eu tenho algumas políticas de APIs na minha empresa, né? Então eu quero que você gere um OpenAPI inicial. Então eu quero que você utilize APIs RESTful, né? Eu gosto de REST, né? Tenha certeza que todo atributo está usando snake case, política da minha empresa, pode ser da sua, pode ser camel case, né? Dê descrições detalhadas aqui, né, pessoal? Dê descrições detalhadas. O que a gente mais sofre na nossa carreira de desenvolvedor são aqueles OpenAPIs que tem lá o nome do atributo, name, descrição, the name. Né? É bem de boa, né? Isso acontece muito. Perceba que esse cara aqui vai ajudar a gente com isso, né? Outra parada bem relevante para quem trabalha com API, eu particularmente gosto de API, coloca exemplo. Quem que tem uma API com exemplo? Quanto que a gente vê uma API com um exemplo decente, né? É muito difícil uma documentação REST. Então eu estou falando para ele, cara, coloque esse cara, né? Cada recurso vai ter a sua tag e dê esse OpenAPI em YAML, né? API as a code aqui, né? API Ops aqui, né? E daí ele gera esse cara aqui para eu começar a trabalhar. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, para eu começar a trabalhar, mas ele já criou, perceba que ele respeitou, ele falou, tem transações e tem as alertas, né, do meu subdomínio. Ele criou o OpenAPI. Tem coisas aqui que eu fiz, mas eu não coloquei nessa apresentação para não prolongar muito. Mas ele já gerou para eu trabalhar a collection do Postman de teste. Dá para você fazer isso. Cara, pega esse OpenAPI e gera a collection de Postman. Collection de Postman é chatinho fazer assim, né? Se ele dá um draft para você começar a trabalhar em cima, já ajuda pra caramba, né? Então, é essa parada. E daí tem o finalzinho aqui, né? Uma das coisas que tem problemas pra gente fazer cara, não parece que faz sentido. Eu consegui transformar um negócio, entender ele, quebrar em problemas. Agora eu quero, talvez, uma sugestão de times, né? Então,
você pode usar aqui, né, um prompt, né? Esse acho que vai ficar meio ruim. Eu vou tentar mostrar aqui, mas eu vou tentar explicar aqui. Eu estou falando que a gente tem 30 developers e 4 Scrum Masters, né? Então, pode colocar o nome das pessoas aí do seu time, né? Talvez ali colocar. Então, tenho 30 developers e 4 Scrum Masters. A gente quer usar Team Topologies. A gente está ciente sobre a manobra inversa de Conways, que a gente tem que fazer, né? A gente não quer Conways Law, a gente quer fazer o inverso do Conway, né? Times multidisciplinares. Tem uma parada que a gente gosta. A gente prefere... 30 developers. Em algum lugar aqui, é que ficou grande aqui, mas em algum lugar aqui, pessoal, eu falo para ele, cara, a gente prefere String Aligned Teams, né? E oferecendo X as a Service, né? Então eu vou lá e pergunto, coloco esse prompt, né? E o meu prompt faz o seguinte: define um nome fake para cada developer, assigna o time para um grupo de subdomínios. Eu já comecei a testar ali, né? O Scrum Master pode ser mais de um time. E aqui está no prompt. A gente prefere X as a Service Interaction do que String Aligned, né? E não coloca subcódigo, código fonte, né? E usa isso. E daí ele pode dar uma lista para você começar a interagir, né, sobre os seus times. Uma parte importante, se você perceber uma característica que ele entendeu que core é importante para a minha empresa, que ele colocou mais desenvolvedores nos times de core. Que ele entende que a estratégia da minha empresa é fraude e autorização de transações. Então você perceba que ele consegue compreender isso e consegue priorizar isso, né? Parece surreal, mas bastante empresa não faz essa parada, beleza? Então ele já ajuda também a você. E claro que você pode fazer várias simulações, né? Mexer no prompt ali, colocar. Gostaria de time de 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, as suas estratégias ali. Né? Beleza. Tem uma parada importante que pode melhorar isso, né? Eu não sei quanto de vocês conhecem, né? Mas talvez você possa usar, né? Se a sua empresa tem Confluence, Word, sei lá, alguma documentação sobre business capabilities ou sobre alguma arquitetura, você pode fazer a ingestão disso usando o RAG, né, que é Retrieval Augmented Generation, que você dá o seu contexto para a LLM. Provavelmente vai ter melhor resultado, e teve melhor resultado no meu caso. Né? Então, se você tiver isso, né, tente colocar RAG para fazer embedding, para dar contexto para a LLM, para ficar melhor ainda. Cuidado, né, pessoal? Quer dizer que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Vou colocar no GPT amanhã? Não faça isso. Não coloca no GPT. Usa a ferramenta governada da sua empresa. Né? Por Oi, pessoal. Onde está a coordenação? Chegando ali, beleza.
pode subir ao palco. Legal. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Claudião, que palestra. Acho que todo mundo está tão impressionado quanto eu aqui com essa palestra que o Claudião trouxe para a gente aqui. Bom, sou Diego Silva, coordenador da trilha de microserviços. Tá, a gente vai ter hoje um dia bastante legal ali na trilha, com bastante conteúdo. Tá, sou especialista em arquitetura de software ali no Banco BV. E estou aqui junto com a minha colega de coordenação. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Damiana, também sou especialista em arquitetura, trabalho no Mercado Livre. Cara, foi uma excelente palestra, também dou aula na FIAP, então achei muito bom, sensacional, parabéns, viu? Isso aí, um prazer enorme estar aqui com o André Noel, cara. Pô, admiro o seu trabalho há muito tempo e, pô, que prazer poder estar dividindo aqui. Obrigado, cara, palco obrigado. Com um cara que eu admiro muito. Bacana, e como que tá a trilha? Como que tá a agitação do pessoal? Bom, a gente está falando bastante de IA, né? Acho que o pessoal aqui viu, eu fiquei maravilhado com essa trilha aqui, eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar de IA, para implementar no nosso dia a dia ali em uso de microserviços, então a gente tem alguns temas voltados a isso, a gente tem hoje um painel ali para falar muito de inovação, também de tendências, e aí voltando também para IA, a gente vai falar de resiliência, enfim, microserviços ali hoje vai ser o forte do nosso tema, acho que tem bastante coisa legal ali, né, Damiana? E aí, aproveitando, falar um pouquinho de arquitetura, né? Acho que microserviço com arquitetura, acho que é um casamento que funciona super bem. E aí a gente vai trazer inovação e IA junto com a arquitetura, vocês não podem perder, que vai ser sensacional. Maravilha. Pessoal, eu queria pedir para vocês não deixarem de avaliar a palestra, tá? É sempre legal receber os feedbacks de vocês, vai chegar lá para o Cláudio o feedback. E, infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas aqui. Mas, Cláudio, qual que seria o contato para shows, para o pessoal perguntar coisas e tirar dúvidas? Cara, pelo LinkedIn eu respondo bastante, eu tô lá. E se quiser, eu vou estar foi mal aí, mas eu vou estar na trilha da API. Se quiser trocar uma ideia comigo, bate lá na porta lá, a gente vai trocar ideia lá. Maravilha. Então, podem entrar em contato. Agora a gente vai fazer aquela troca básica, que dá um último recado para onde eles vão e tudo mais. Isso aí, só dizer para vocês, venham para o lado microserviços da Força, e é isso aí. Tamo junto, pessoal. Beleza, então o pessoal da trilha de microserviços, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Podem retornar. E uma salva de palmas para o Cláudio mais uma vez.